Então, agora a gente vai falar um pouquinho da origem da bioética, né? A bioética, ela foi citada pela primeira vez esse termo, né, na língua alemã, no artigo de 1927 de Fritz Jarr. Nesse artigo de 1927, né, na década de 30 do século passado, ele já ampliava esse conceito, né, da ética, digamos, médica, da ética aplicada à saúde, para todos os seres vivos. Então, a obra de Jarr, eu vou disponibilizar num artigo que depois vocês deem uma olhadinha, que está aqui para vocês lerem, né, do professor José Roberto Godin, que é um grande bioeticista brasileiro. Então, essa obra de Jarr, numa inspiração kantiana, né, é um filósofo, não precisa saber, se vocês tiverem curiosidade, procurem, mas ele falava que nós devemos respeitar todo o ser vivo, né, todo ser vivo, como um fim e não como um meio, não como algo que se usa, né, para chegar a um objetivo. Essa é uma ética muito importante, um conceito ético muito importante. Mas o que é considerado hoje em dia como pai, quem é considerado o pai da bioética, é o professor Potter, que publicou em 1970 um artigo usando essa palavra bioética na língua inglesa, falando da bioética como uma ponte, estabelecendo, né, uma interface entre as ciências e as humanidades, ou seja, entre a técnica, aquilo que a gente faz de técnico, né, no laboratório, e as ciências humanas, aquilo que nós, digamos assim, utilizamos para discutir questões morais, questões de certo ou errado, como uma ponte para o futuro. Ou seja, não basta só nós fazermos ou descobrirmos questões técnicas de qualquer forma. Nós temos que ter uma responsabilidade sobre aquilo que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e o que vamos deixar para gerações futuras. Outros filósofos, obviamente, discutem isso desde aquela época até hoje, e alguns deles, como por exemplo Hans Jonas, que é um filósofo muito interessante, coloca o princípio da responsabilidade que nós temos, né? Porque vejam só, hoje em dia nós dispomos de técnicas, vamos falar um pouquinho também sobre elas, como por exemplo técnicas de edição gênica. Não sei se vocês já ouviram falar da famosa técnica do CRISPR, tá? Essa técnica nos permite fazer o quê? Editar o genoma de uma bactéria. Então eu posso, né, por exemplo, pegar uma bactéria, tirar um pedaço desse genoma que corresponde a um gene que tem determinada informação e eliminar, trocar por outro genoma. Isso foi, né, descoberto primeiramente em bactérias, porque na verdade faz parte de um sistema de defesa das bactérias. Mas a partir do momento que nós dominamos essa técnica, nós podemos fazer isso com qualquer coisa, não só com bactérias, mas com animais, com plantas, com seres humanos. Vocês já pensaram no que significa você reescrever o seu genoma? Se é o seu genoma que codifica, por exemplo, a cor dos seus olhos, a quantidade de massa muscular que você vai ter, e mais do que isso, se a gente puder editar o seu gene e pegar um gene, né, digamos que está presente em outro bichinho e colocar na gente, e alterar um gene que produz uma proteína que vai nos dar massa muscular, nos fazer super fortes. Na China já fazem isso com animais, para que os animais ganhem mais massa muscular. Nós podemos alterar aquilo que nós somos. Nós podemos alterar a natureza. Nós podemos modificar completamente o mundo em que nós vivemos.
Imaginem, por exemplo, uma questão bem conhecida, né, de um super-herói aí, como por exemplo o Capitão América. Quem é o Capitão América? O Capitão América é um herói, né, a gente sabe lá, da Marvel Comics, e que ele foi criado para ser um super soldado. Ou seja, ele foi modificado, né, no filme, lógico, é uma obra de ficção, não vamos dizer como isso foi feito lá com raios gama, como Hulk, ou sei lá, como outro herói, mas enfim, né, ele modificou-se a sua condição humana para que ele passe a ser um super-humano. Gente, isso é ficção, mas daqui a pouco vai estar sendo feito com a gente, né? E aí, se a gente tiver a capacidade, sei lá, de ser super forte, de ser super rápido, de lançar laser com os olhos, acho que não chegaremos a tanto, mas de respirar embaixo d'água, de seja lá o que for, será que nós continuaremos sendo humanos? Qual o impacto que isso vai trazer na gente? Se a gente modifica o DNA de plantas, de animais, e faz com que essa modificação seja, além de tudo, transmitida para gerações futuras, né? Então, o que nós vamos alterar em nós, o que nós vamos alterar na natureza, que pode também alterar o nosso planeta? Essas são questões muito sérias, né? E a bioética volta os seus olhos para essa questão. Nesse artigo, a gente vai falar, né, de alguns tópicos, digamos assim, uns componentes da bioética conforme propostas por Potter. Isso é muito interessante, né? Então, o primeiro tópico, digamos assim, que Potter destaca é a relação da bioética com a ética, tá? Ou seja, o que nós devemos, o que nós não devemos fazer. A bioética, então, está muito ligada a essas questões morais, questões éticas, que determinam o que é correto, o que não é correto, o que é adequado ou não fazer em determinada situação. A bioética e a humildade. Humildade é uma característica humana que nos diz que as coisas são mutáveis, que as coisas se modificam ao longo do tempo. A própria técnica vai trazer essas modificações. Então, nós nunca devemos ver a bioética como algo estanque, como algo definitivo. A bioética é composta de conceitos, de resoluções que estão em constante movimento e que podem e vão se modificar, seja de acordo com a evolução da técnica, seja de acordo com a evolução da própria sociedade, dos próprios conceitos daquilo que a sociedade considera certo ou errado. A bioética e a responsabilidade. A responsabilidade não só conosco, mas com as outras espécies, com o próprio planeta, com o futuro de todos nós. Ultimamente nós estamos vivendo no nosso país algumas questões sérias, como por exemplo, liberação de agrotóxicos. Ora, o que isso tem a ver com bioética? O que isso tem a ver com o futuro? O que isso tem a ver com a preservação das espécies? Só para dar um exemplo, nós temos visto atualmente questões que são muito alarmantes sobre a morte de abelhas. Você vai falar, poxa, mas abelha? O que a abelha tem a ver com a minha vida? Gente, vejam só, eu libero um agrotóxico. Esse agrotóxico, tá, é usado em larga escala. Esse agrotóxico mata abelhas em larga escala. Abelhas são fundamentais para a polinização de plantas. Se as abelhas morrem, as plantinhas não são polinizadas. Lembra aquela historinha? A abelhinha vai lá na florzinha, poliniza aquela flor e faz com que aquela flor produza frutos. Então, algo que a princípio pode ser visto como benéfico para a agricultura, que vai matar pragas,
mata insetos polinizadores. Se nós fazemos isso de forma indiscriminada, nós estamos acabando com a abelha, nós estamos talvez criando um problema mundial que vai causar não um aumento, mas uma queda na produção agrícola e pode comprometer o futuro da própria humanidade, porque sem abelhas, sem polinizadores, gente, isso é um cenário de fome mundial. Então, só para a gente ter uma noção de como as coisas estão interligadas e como a ação do homem, que é muito abrangente, envolve muitas vezes grandes responsabilidades, mesmo quando falamos de uma abelha. Outra coisa é a bioética e a competência interdisciplinar. Não é possível tratar a bioética apenas de uma visão, apenas de um ponto de vista de uma técnica. Ora, se apenas os cientistas, aqueles que desenvolvem tecnicamente algo, se preocupam com a bioética, eu assumo que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ter uma ótica, uma visão absolutamente autoritária, nazista até, porque na Segunda Guerra Mundial os nazistas acreditavam basicamente na técnica, eles podiam fazer qualquer coisa. Experimentos com seres humanos e fizeram, né? E até hoje se questiona se esses dados que eles obtiveram podem ser usados, mesmo os que tiveram resultados científicos válidos, porque foram válidos pela técnica, mas foram obtidos à custa da dignidade da vida humana. Então, nós não podemos considerar a bioética apenas de um aspecto técnico, né? Nós temos que considerar as diferentes visões políticas, religiosas, de minorias, de todos os grupos, de todos os atores que compõem a nossa sociedade, e não apenas de uma visão técnica, pois se formos por aí, teremos grandes possibilidades de cair em soluções extremamente autoritárias e danosas. E por último, a bioética e o senso de humanidade. A gente não pode pensar na bioética apenas como um atributo da biologia, mas sim como um atributo antes da ética, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que deve, daquilo que não deve ser feito. Essas são algumas questões que eu gostaria que vocês refletissem a respeito, né? Então nós temos esse artigo aqui, que é interessante como sugestão para vocês lerem, tá? Temos outros, vários outros, né? Mas vamos devagar no nosso curso. Por enquanto, tentem olhar, entender, ler esse artigo e vamos assim continuando na nossa caminhada. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato, né, com os nossos tutores, participem das videoaulas, liguem para o 0800, que nós estamos aqui para resolver os problemas e as dúvidas de vocês. Essas questões não são simples. Então, caminhamos juntos e vamos em frente.